Ah, mas você vai falar com esse bagulho na boca? Vai fazer a introdução do Eu? bagulho? Não, Tá ruim? Tá Tá zoado, ruim, velho. O tá ruim. do Rodrigo, pelo menos, tá mais bonitinho, né? Tá ruim? Tá ruim ou tá bom, caralho? Fala aí, Rodrigo. não, dá pra ouvir, mas parece que você tá com um ovo na boca também. Tá bom, então a hora que eu for falar eu tiro, Põe a na- hora que eu não for falar Não, põe no. Mas Põe igual o pode presidente, assim, agora. põe no olho. E aí? eu... Nossa, Vou começar? Não, peraí. É, tá gravando já, cara. Tá gravando? Já tá. Tá? Tá. Então beleza, eu vou começar, vai. Quer dizer, não põe no mudo não, que vocês vão ter que falar o nome, mas daqui a pouco vocês põem no mudo pra poder ficar certinho. O meu fica no mudo e quando é pra falar eu aperto o botão. Tá bom. Vou começar, tá? Oi, caralho, agora piorou seu áudio do nada. É o link. Eu? cara. Ah, eu li. É o link. O link É o tá link. zoado, a câmera de vocês tá dando a pipocada. Você quer gravar daí? Esse seu áudio Eu? já tá meio. É ou não? Dá na mesma, deixa aí mesmo, vai dar na mesma. Tá bom. Põe os celulares nos mudo aí e vambora, vai. celular, Sabe o celular? Celular, pra que celular? Tem os celulares apitando aí, só isso. Era o meu, desgraça. Então vai, vou começar. Peraí, deixa eu mutar o meu. Foi. Vou falar assim, ó. O outro. Olá, hoje é 25 de março de 2020 e você está ouvindo o episódio número... Cara, como é o você 14. esquece? Caralho. Como você Toda vez eu esquece? esqueço. Vai. Olá, hoje é 25 de março Pera. de 2020 Pera, viado. Caralho. É que você não deu tempo, você tem que dar tempo pra falar, cara. Senão eu não consigo O cortar depois. episódio que é o 14? 14. 25 de março. 14? Já é o 14? Não, 3? é o 13. 13, pô. 13. 13, PT na cabeça. Esse, 3. Nossa, tá perdido, mano. Esse coronavírus é foda mesmo. O bagulho faz até esquecer as coisas. Vai, Show. vou começar. Pausa essas porra aí, vai. Olá, hoje é 25 de março de 2020 e você está ouvindo o episódio número 13 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. E o Vini Cavalheiro? E no episódio de hoje você vai ouvir sobre o tema gestão de pessoas, né? Cada pessoa é um universo e devemos respeitar. Você vai ouvir um pouquinho da nossa experiência aí com relação à gestão de times. Vamos falar um pouquinho de gestores bons que tivemos, especialmente de gestores ruins que tivemos. E talvez a experiência que a gente teve com gestão. Eu tive um pouco de experiência com gestão. E os meninos vão falar um pouquinho também da experiência que eles tiveram, da vivência que eles tiveram. Antes de mais nada, a gente tá tudo protegido aqui, né? Eu tô no estilo presidente, ó, bem arrumadinho. Todo mundo pode ver, o Rodrigo todo estiloso aí. E o Vini também aderiu à campanha Barba Zero, para o vírus não proliferar e não ficar armazenado aí nessas barbas nojentas que a galera tem. Tá uma graça. Então é isso, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. A gente veio carregando aí o podcast falando bastante sobre temas técnicos, né, sobre carreira também um pouquinho, falamos sobre squads, algumas coisas de metodologia, mas hoje talvez a gente fuja um pouquinho do tema técnico e vamos falar uma coisa que é bem importante, né, a questão da gestão de pessoas de fato. Primeiro eu queria saber de vocês aí, né, a primeira pergunta, vocês já foram gestores, que seja de uma pessoa, de 1000 pessoas, tiveram alguma experiência com relação a isso? Como é que foi? Bom, como gestor, nunca tive essa experiência. Tive como tech lead, analisando pessoas, ajudando, e alguma pouca experiência. E com equipe de fora do estado. Então, era uma fábrica de software. Nunca conheci pessoalmente, cara a cara, as pessoas. Mas eu lidava com elas remotamente. É uma experiência. Foi bacana até, viu? Mais pra frente eu conto com detalhes.
E aí, Vini? Eu tive uma experiência parecida com o do Rodrigo, tech lead mesmo, parte de contratar pessoas, entrevistar, isso aí a gente faz até hoje na CVC. Mas, cara, não, assim, gerir realmente, ter que lidar lá, inclusive contratar e demitir efetivamente, não. Eu sempre quis demitir alguém, mas eu já demiti o Rodrigo uma vez, mas ele voltou, então não adiantou muito. Aproveita com o Cássio, que ele já tá na beirola aí, ó. É verdade, só dar o chute para fora, né? Mas não, Quiser, é só falar que eu tô demitido. experiência de gerir realmente, gerir pessoas, eu não me vejo nesse cargo, na verdade, né? Eu não me vejo nem nos próximos anos com isso. Eu me vejo mais como um líder técnico mesmo, eu gosto da área técnica. Então, por enquanto, pelo menos nessa cabeça que eu tô até agora, no dia 25 de março de 2020, sem chance de gerir pessoas. As máquinas dão menos trabalho. Bom, legal. Deu pra conhecer um pouquinho do que cada um vivenciou já. Eu vou começar contando um pouquinho da experiência que eu tive, que foi relativamente razoável, na verdade, e imposta, né? Eu acabei sendo eu trabalhava numa agência de publicidade e eu fiquei, acho que por uns 3, 4 meses, meio que responsável pelo time, mas o time era eu mais dois, então éramos em 3 pessoas. E a responsabilidade, na verdade, ela não era com relação a salário, a gestão que você falou, demitir, não demitir. Até tinha certo poder, vamos dizer assim, mas era mais com relação a técnico mesmo, por estar na empresa mais tempo, conhecer os processos e tudo mais. Então eu acabei meio que, esses dois caras chegaram depois, eu meio que fiquei ali de gestor, líder, se é que a gente pode chamar. E eu acho que assim, pelo menos nas empresas que eu passei, nessa especificamente, eu sempre meio que, na verdade assim, desde a época da escola, eu sempre fui meio, eu não digo líder, mas assim, eu nunca esperei muito os outros ou pela galera fazer as coisas. Eu meio que puxava a frente e fazia. Mas por medo vamos supor, a gente tem um trabalho em grupo para fazer. Então, ao invés de esperar, putz, deixa o Vini fazer, esperar o Rodrigo fazer a parte dele, não sei o que, não sei o que, eu meio que sempre puxava logo e já ia fazendo, eu não ficava esperando muito pelos outros, sempre tive meio que essa liderança, vamos chamar assim, mas não no sentido de pessoas, no sentido de ter o trabalho concluído. E aí isso acabou me dando, nessa empresa teve essa oportunidade, acabei cuidando da galera lá, foi interessante porque na época eu até tinha mais experiência que os dois eu era pleno na época, sênior, acho, e a galera era júnior, então, foi uma liderança técnica também, naturalmente. Inclusive, num dos vídeos que eu falo aí, eu comento que eu tive até que demitir um desses caras. Me pediram minha opinião, porque ele não estava rendendo e tudo mais. E eu falei, putz, cara, a decisão não é minha, né? Mas assim, no dia a dia com o cara tal, eu vejo que é isso mesmo. Mas não é necessariamente o cara não estar rendendo, é entender por que ele não está rendendo. E era uma cabeça antiga da galera e tudo mais, então, enfim, optaram pela demissão. Mas acho que é um pouquinho dessa discussão que eu queria trazer para cá hoje. O título do episódio é isso, né? Cada um é um universo e a gente deve respeitar. Porque não dá para você fazer gestão nos dias de hoje olhando para todo mundo como se todo mundo fosse igual. Na verdade, todo mundo é igual, com base em alguns direitos, algumas leis, lógico, né? Isso, perante a CLT, por exemplo, todo mundo é igual. Mas, no dia a dia, e aí um pouquinho da experiência de vocês, como funcionários, como pessoas mesmo que trabalharam, no dia a dia, a gente vê que você tem uma pessoa que rende mais, uma pessoa que rende menos, uma pessoa que é mais bem-humorada de manhã, mais mal-humorada à tarde, o cara que rende mais de manhã, o cara que rende mais à tarde, o cara que rende mais trabalhando remoto, o cara que precisa estar lá na empresa todo dia, enfim. Conta um pouquinho de vocês aí, o que vocês veem com relação ao desafio de hoje, inclusive isso que a gente está vivendo, né? Estamos gravando aqui o episódio remoto, estamos adaptando várias ferramentas, enfim. Como vocês veem a cabeça dos gestores, e aí, experiência, tá? Não precisamos falar só da CVC, a gente acaba usando muito a CVC, mas enfim, o Vini tem 20 anos de experiência, o Rodrigo tem mais 15, eu tenho mais 12, enfim. Assim, como vocês veem, os gestores que vocês já tiveram, pessoas que vocês já tiveram, a cabeça deles com relação a horário, cumprimento de horário, tá todo mundo olhando para o horário e não para a tarefa, ou qualidade da entrega, enfim, né? Fala um pouquinho disso daí. Eu queria começar se o Vini puder começar, acho que é legal. Então, automaticamente quando você estava falando, eu lembrei de uma coisa que eu estudei na Borrecência, né? Foi Bushido. Para quem não sabe, é a lei da espada, né? Do Japão. E lá diz que cada coração bate num ritmo diferente. E isso
quer dizer o quê? Cada pessoa vai ser diferente da outra. Algumas pessoas vão se destacar muito mais rápido, né? Outras não vão conseguir ter a mesma desenvoltura ou o mesmo desenvolvimento na mesma velocidade que o outros. Basta a gente ver na escola como que era. Realmente, esse cenário que você colocou sobre a questão de liderança também. Questão de ser líder, eu sempre fui. Liderança é algo natural, não é algo que você adquire, é algo que você já nasce com ela, né? Óbvio, tem estudos hoje em dia, você consegue aprimorar em algumas vezes na sua vida, mas existe aquele que é o líder nato, né? Que é aquele que chama a responsabilidade para si. Então, eu me enquadro nesse tipo de pessoas, né? E hoje em dia, né, eu já estou um pouco mais maleável, sem enxergar até as limitações que cada um pode ter e até entender essas limitações que cada um pode ter. Uh, mas sempre a gente tem que pensar que ninguém vai conseguir seguir o mesmo ritmo que eu, por exemplo, né? Eu sempre gostei de falar, eu sou ligado no 380 dentro da empresa. Então, eu resolvo uma coisa, resolvo outra, tudo ao mesmo tempo, consigo atender várias coisas. Tem gente que chega a falar, o cara fala, não, peraí, eu não consigo falar pra você e olhando outra coisa ao mesmo tempo. Né? Tem gente que não consegue mascar chiclete subir escada. Cortou seu Legal, foi áudio uma aqui, boa. não ouvi. Não, O último. mas passou. Depois arruma na edição essa porra aí. Bom, não, legal, bom resumo, na verdade, do que você comentou aí e da pergunta. Rodrigo, o que você acha do ponto. Falando de algumas coisas de gestão, né? Que nem ele falou, cada pessoa é diferente, cara, isso é fato. O problema é que a Revolução Industrial trouxe bastante coisa boa, mas deixou um legado ruim com várias coisas. A CLT é uma delas, o processo de cumprir horário que a gente tem hoje na lei é uma delas. Assim como a educação é assim, né? Você tem um horário para começar, horário para terminar, segue ali a gradezinha, produtivo, né? Como se fosse uma esteirinha de produção. Isso não se encaixa mais no mundo de hoje. Estamos vivendo uma época que é muito boa para falar disso. Por exemplo, a questão de horário. Conta um pouquinho da sua experiência aí, Rodrigo, com relação a o que você já sofreu por conta de horário. E aí eu tô te fazendo essa pergunta porque eu te conheço, eu sei que você é um cara mais Vagabundo diurno para noturno, né? De manhã eu sei que isso não funciona. Vagabundo! Então, assim, conta um pouquinho disso, porque eu sei que você sofreu com relação a isso na sua carreira, né? Você Chefe sofreu tem que cumprir bullying? horário, tem que chegar no Sim. horário, aquela loucura toda, né? Então, comenta aí. E, Vini, com essa... Você foi bulinado? Você foi bulinado por causa de horário? Já, bastante. Eu acho que questão de horário, igual o Cássio falou, que eu sou mais diurno. Na verdade, eu fui aprendendo a ser assim, porque eu sempre morei muito distante. Eu levava quase a vida toda, eu levava quase 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas para chegar no serviço. Eu sempre morei distante. Então, eu costumava chegar um pouco mais tarde no serviço. E, cara, isso sempre foi uma questão de. Sempre foi mal visto, né? Pô, o cara chega a hora que quer, não sei o quê. E não, atrasou, meu trem atrasou, meu ônibus atrasou, o cipó atrasou. E eu não consigo chegar no horário. 3 horas de viagem eu tenho um problema. Aí daí fui acabando me acostumando a chegar um pouco mais tarde. Tinha empresa que era mais flexível, tipo, não ligava. Tinha empresa que era muito rígida e tinha que chegar, tinha que chegar. E daí, sempre que eu precisava chegar muito cedo, eu acabava chegando de mau humor, assim, porque eu não dormia direito, que eu pegava, além de não dormir direito, pegava ônibus lotado, condução lotada, e já chegava no serviço acabado já. Eu já chegava, para mim já passou uma vida. E, cara, tem empresa que fui quase riscado para mandar embora por conta de horário. Acho que ficou a maior parte das empresas que eu passei tinha muita rigorosidade com o horário. E na nossa área, cara, eu acho muito estranho isso, porque você não é linha de produção. Você não precisa cumprir um horário certinho para entregar as coisas. Você não tem alguém dependendo de você para aquele horário. Tanto é que hoje existe milhares e milhares de pessoas que trabalham por conta, em casa, home office, fazendo um freela, fazendo, sei lá, para empresa grande também. E no horário que quer, tipo, na madrugada, que geralmente é o horário mais produtivo do desenvolvedor, sei lá por quê, mas se você conversar com a maioria dos desenvolvedores aí,
A galera prefere a noite para trabalhar. E pouquíssimas empresas que não ligavam para isso se dão melhor até, se deram melhor. A CVC, desde quando eu entrei, nunca ligou para isso. Tanto é que foi um dos chamarizes, né, dela, que o pessoal falou, ó, não, aqui é tranquilo, vem a hora que quiser, só preciso que você faça sua carga horária. Sempre fiz, nunca tive problema com isso, e chegava a hora que eu queria. Eu acho interessante que, com isso, o gestor, ele ganha um poder de negociação maior com o funcionário. Porque como que você conversa com como que você conversa com o seu funcionário, como que você fala com ele mano a mano ali, sem pressionar, sem ter aquela pressão de chefe e funcionário, que eu acho que é um desafio fodido para a gestão. E daí eu vou aproveitar isso e vou levantar uma pergunta para vocês. Você, como gestor hoje, qual o método de contratação que vocês teriam? Como que você lidaria com essa questão do tempo, com essa questão de flexibilidade? Desenvolvedor é tudo vagabundo, porque fazer horário não é com infra, não, parça. Infra tem horário para entrar e nunca tem para sair, mano. Quem mandou não estudar? Eu estudei mais Respondendo de forma séria, que isso aqui é um podcast sério. Cara, depois que eu me tornei um pouquinho mais técnico, mais sênior e tudo mais, eu participei de vários processos seletivos, assim, olhando para contratação mesmo. Então, assim, hoje inclusive, tem uma vaga aberta e, cara, minha preocupação única e exclusiva é se a pessoa tem um requisito técnico para a vaga. Tipo, eu preciso de um júnior para a área de AppSec. O cara precisa conhecer o ciclo de desenvolvimento seguro, o ciclo de desenvolvimento de software e uma linguagem ajuda. Então, ponto. Não me interessa se o cara onde ele mora, cor do cabelo, cara, coisas que não me interessam. Isso falando no Cássio, tá? Vou olhar para o requisito técnico. Talvez algo que vá ser diferencial é ser aquela tipo de pessoa que tá sempre, que gosta da área, que você vê que ela tem paixão por aquilo que ela faz e tal, e não porque eu tô aqui porque eu preciso de um emprego, sabe? Tipo, alguém que você sabe que vai estudar, você sabe que vai olhar além, sabe que vai inovar, então, isso é um pouquinho do que eu olho. Talvez, eu não sei se as empresas têm muito isso, tipo, eu vejo ao longo da minha carreira, né, tipo, você vai em entrevistas que o cara tá preocupado com o seu hobby, algumas coisas que você faz fora do seu horário, se você tem problema com pressão, tipo, mano, tudo bem, algumas coisas até faz sentido, mas se fosse para definir um processo único, cara, o processo tem um requisito técnico, a pessoa atende, ponto. Ah, tá, mas eu tenho uma empresa que tem a ver com a postura da pessoa. É lógico, você não vai contratar pessoas que xingam as outras, o cara mal educado. Numa entrevista você consegue meio que notar várias dessas coisas, né? E aí a gente tá, pelo todo no meu viés, olhar técnico, né? Não, talvez o pessoal de RH, o pessoal mais de humanas analise outras coisas, outros comportamentos. Mas eu meio que, cara, é técnico, o cara sabe que eu preciso pra vaga, beleza, pra mim tá 80% do caminho andado, os outros 20% é tipo isso. O cara é educado, o cara é dedicado, nesse sentido. Não sei se respondeu, acho que respondeu. Hoje você escuta falar até que qual que é a sua preferência política, a galera debate aí, tem a galera que não contrata os Bolsonaro, outros não contratam os lulistas aí, e tipo, cara, não tem a ver, mano. A gente tá falando de coisa técnica, tá falando de comportamento, e tem a galera aí que tá levando ao limite aí mesmo. Fazer o quê, né? Como diz o mano lá do Dinheiros Havaianos, já tem tanta coisa pra ficar separando a gente, política, religião, entre outras coisas, é só mais uma para poder separar. Fazer o quê? Mas entrando nessa linha de pensamento aí, né? A gente tem um cara, a gente trabalha com o Chewbacca, né? A gente tem um Chewbacca dentro da empresa, a gente já teve um punk ali no meio, a gente tem a galera do cabelo comprido, que a gente chama de Jesus, quer dizer, pelo menos nesse ponto a gente não erra, né? O cara trabalha da maneira que ele quer ali, anda da maneira que ele quer, se ele entregar o trabalho dele, não tem nenhum problema nesse sentido, a vestimenta, o jeito que o cara anda e tudo mais.
Obviamente, tem a questão do comportamento, questão do como que ele vai falar com as pessoas, né? Porque, quer queira ou não, a gente trabalha com pessoas. Apesar de eu gostar mais das máquinas, porque eu mando um comando e elas me obedecem, as pessoas nem sempre, né? A gente ainda tem que interagir com as pessoas. Então, isso que a gente tem que levar em conta quando, por exemplo, a gente está falando em contratar uma pessoa, em trazer alguma pessoa para o time, se ela tem capacidade de falar com a pessoa. E sim, capacidade de aguentar pressão, porque na infraestrutura, pelo menos, a gente tem pressão em cima da outra. Toda hora que cai alguma coisa, a gente sempre faz a piada, né? A diferença de um médico para o cara de TI de infraestrutura é quando o paciente morre, acabou o trabalho do médico. O cara de TI continua até ressuscitar o servidor. Legal, tá aí. Você que é médico, tá ouvindo esse podcast, você é um nada. Quem manda no mundo é o cara de infraestrutura. Inclusive, a infra que vai resolver o problema do corona aí. Inclusive, foi um supercomputador que já sequenciou para os caras. Né? 77 células capazes de combater o coronavírus. Foi um supercomputador da IBM. Na verdade, todas as curas quem processa é o computador, isso sem dúvida, né? Mas vamos voltar para o tema que é legal essa discussão, porque assim, nenhum de nós é gestor nato ou é gestor por cargo, etc. A gente vivencia isso por tivemos gestores a vida inteira. Um outro ponto importante é assim, cara, a gestão ela vai além, né? Além de olhar para as pessoas no sentido de comportamento ou técnica, etc. Inclusive, eu diria que é fundamental quando você tem uma gestão que saiba olhar. Por exemplo, eu pegar o Vinícius e falar assim, porra, Vinícius, eu sei que sua dificuldade é desenvolvimento, programação, código, sei lá. Então, vamos ajustar isso aqui, vamos melhorar esse ponto. Ou, Rodrigo, ó, eu sei que sua dificuldade é segurança. Vamos pegar aqui, né, evoluir, dar uma capacitada, estudar algumas coisas. Mas, além disso, como gestor, acho que o papel do cara é, tipo, meio que olhar para aquele indivíduo, né, como único, e de fato ver se ele quer desenvolver aquilo, porque uma coisa é o cara querer, outra coisa é a empresa, né, e o cargo dele exigir que ele precise daquilo, caso ele não tenha. Então uma coisa é falar, Vinícius, vamos ser programador de .NET? Ele pode falar, ou Java, enfim, né, mas, puta, não quero. Mas, pô, cara, ó, sim, mas pra sua área de atuação hoje, você precisa saber código. Ah, tá bom, então eu vou aprender o mínimo necessário porque eu preciso usar isso, ou eu vou aprender a fundo, ou um pouquinho mais além, porque o mercado pede, eu tô preocupado com o meu futuro, etc. Então, acho que o cargo de gestão por si só não é o cara ser gerente, não é o cara aprovar sua folha de pagamento, não é o cara controlar seu horário de ponto, que é outra bosta, mas é o cara olhar para você como indivíduo e para as pessoas como indivíduo e tipo assim, meu, você precisa melhorar nesse ponto, você tá ótimo nesse ponto, porque elogiar também faz bem. Eu ouvi algumas vezes de alguns gestores que o cara só chamava para dar porrada, né? Porque ele falava, cara, o que tá bom não precisa mexer, tá bom, tá bom. Mas assim, quando você tem uma equipe e você só chama um da equipe pra dar porrada, cara, naturalmente qualquer conversa vira um problema, é um medo, né? Vira um trauma. Então eu acho que assim, comemorar, celebrar, elogiar, a famosa massagem no ego, né? Cara, isso faz muito bem para a saúde da equipe, para a saúde das pessoas, para a saúde do indivíduo, ser elogiado, né, ser celebrado. Pô, cara, você fez um trabalho muito bom, você fez um negócio que nem era para você fazer e você resolveu. Então, acho que olhar dessa forma, gestão não é só a história, né? Não é só controlar o horário de ponto, é também olhar para pro indivíduo e ver o que ele precisa melhorar, ver o que ele precisa capacitar, às vezes até dar um norte de vida pro cara, não é só tecnicamente. É olhar para aquele cara e falar, meu, o que você acha de mudar de área? O que você acha de fazer outra coisa? O que você acha de, putz, vir para esse caminho aqui e não para o outro? Né? Eu acho que é um pouquinho disso. Eu queria fazer uma pergunta polêmica aí. Citem um ou dois aí piores gestores que vocês já tiveram na carreira de vocês. Eu tenho pior, algum. O Cássio foi o pior. Não, nunca tive o Cássio como gestor. Se bem que, puxando um saquinho do Cássio aqui, eu ia gostar, viu? O Cássio, já trabalhei com ele algumas vezes, e é igual você falou mesmo, você tem esse líder, esse instinto de liderança, você toma a frente, você quer levantar a galera junto, então acho que seria um perfil legal para um gestor. Tá, fica a dica aí, Cássio. Segue essa área. Mas, cara, eu vou dizer que eu já tive gestor que me deixou quase doente fisicamente. Ficava muito mal, porque o cara não sabia cobrar.
ele não sabia elogiar e, cara, ele só queria, e os problemas dele devia, tipo, era nosso, ele não queria resolver, ele só passava adiante os problemas. E eu cheguei a sair da empresa por conta dele. E quando teve entrevista de rescisão, eu falei, né? Eu coloquei, falei, ó, o cara ele trabalha assim, assim, assado, não gosto da forma de como ele trabalha, isso daí prejudica, expliquei tudo. E daí, pro meu espanto, o RH falou, outras pessoas já falaram isso dele, já é uma prática antiga, e eu fiquei pensando, eu falei, essa é uma prática, tipo, o cara tá acabando com a empresa e vocês continuam deixando um cara aí, como é? É esquisito. Mas, cara, eu saí da empresa para não adoecer completamente por conta desse gestor, cara. Não vamos Eu expor tive. ou polemizar, né? Tipo, não acho que não é a ideia aqui, mas a ideia é falar da experiência mesmo. Legal, legal, legal assim, né? Que pena porque você não é o Legal, primeiro, você não é o graça. primeiro nem o último a falar isso. É. Legal, Eu não, tive mas um digo assim, gestor legal uma a vez. experiência para compartilhar com a galera. Então, eu tive uma vez que me falou que se minha filha morresse, a Verônica estava grávida na época, se minha filha morresse, não ia fazer mal para ninguém. Ah, aí Nada O cara sério, falou né? isso. Falou isso. foi quando você foi preso, Né? né? Eu quase, eu Você quase, agrediu ele? assim, eu me segurei muito no dia para não socar a cara dele, mas tava num evento, um evento estressante, né? Trabalhando numa empresa de eventos, era um evento extremamente estressante, que é na época que tinha, que era a FISPAL, né? A FISPAL é a maior feira alimentícia da América Latina, foi, não sei se está ainda, enfim, saí da área de eventos. Mas era a maior feira alimentícia e, cara, não dava tempo nem da gente sair para almoçar. Minha esposa grávida, ganhava muito pouco na época, né? E aí ela conseguiu um cara lá que foi buscar uma Marmitex no fim de Santana, a gente tava ali no AMB, o cara voltou, e aí ele pegou e simplesmente soltou a célebre frase, né? Que eu não esqueço até hoje. Vai logo lá comer com a sua esposa, antes que ela mate o seu filho que tá lá. Nem sabia que era menina na época, né? Mas, aí, se ele morrer também não vai fazer mal para ninguém. Cara, foi por muito pouco que eu não quis socar ele, né? É. Mas, É que o problema disso é que, independente da empresa, você ainda tá lidando com pessoas, né? E, exato. cara, você conhece pessoas escrotas, mas também você Não, conhece extremamente. pessoas maravilhosas também, né? E não tem como fugir. Acho que em qualquer lugar, qualquer empresa, sempre vai ter alguma pessoa que é meio escrota ali. E cabe à empresa ter formas, ter maneiras já de detectar essas Sim. pessoas tóxicas, Cara, não. assim, depois que eu saí dessa empresa de eventos, em todas as empresas que eu passei, né? Eu passei pela Emitel Tecnologia com o Akira Iguchi. Hoje ele é um cara fodástico no mercado no mercado de segurança, com a empresa dele, que é a Wider Solution, né? Também teve na Whirlpool que eu passei, o meu xará Vinícius também foi muito gente boa, um dos melhores gestores do jeito que ele trabalhava. Na própria CVC, quando o Josiel ainda era o meu gestor, não, chefe, não tô puxando saco não, hein? E o Edu agora também, né? Tô precisando Porque de é assim, patrocínio, hein? tô tentando um aumento, mas abafa, a gente já corta esse pedaço. Mas, cara, o Aumento nessa Edu, época. o, o legal de agora de trabalhar com o Edu é mais ou menos o que o Cássio falou, né? Ele tenta explorar o seu lado mais fraco e te forçar a trabalhar exatamente esse lado mais fraco, para que toda a equipe esteja equalizada. Isso eu acho bacana, é uma visão muito legal que eu sempre achei que tinha que trabalhar nesse sentido, pegar o lado mais fraco que aquele funcionário tem e forçar ele a trabalhar realmente naquilo, entregar um projeto com base naquela tecnologia do qual ele ainda está em deficiência, óbvio, de acordo alinhado com o que a gente precisa. Também não vou botar, por exemplo, um cara que nem eu para estudar Python. Não, Python sim, .NET. Python a gente estuda e muito, mas .NET, por exemplo, eu vou usar para quê? Para que eu vou usar essa porcaria na minha vida? Só dá pau o tempo todo. Cuidado, vai lavar a boca, hein? Tá Eu ia, bom. eu ia
Eu ia até fazer um comentário, e como o governo aprovou aí cortes e tudo mais, você está sendo demitido ao vivo do podcast, Vini? Esse comentário infeliz. Pô, que isso não, dá, é Não, bom .NET, garantiu meu salário durante muitos anos. Eu vou não, legal. aproveitar essa Fala deixa aí. aí. Como é interessante ver qual o desafio do gestor, né? Porque o cara, antigamente, gestor era até o GP, né? Era o cara, não o garoto de programa lá, né? O gerente o gerente de projeto, que, cara, ele tinha todas as atividades possíveis. O cara tinha que contratar, tinha que gerenciar as pessoas, tinha que cuidar do projeto, tinha que, cara, do começo ao fim, o cara segurava a bronca. E acredito até porque que antigamente você via com mais frequência os gestores, tipo, muito estressados, sobrecarregados, os caras sempre estavam dando patada. Conforme foi passando o tempo, foi identificando que era muita atribuição para uma pessoa só, os cargos foram se dividindo, né? Tipo, não, agora quem faz gestão exclusivamente da parte técnica, a gente coloca um líder técnico aqui para fazer isso. A parte de análise, vamos colocar um analista. A parte de gestão sei lá, de projeto, você tem o PM. Então, o gestor em si, ele foi ficando com coisas mais principais, né? Ele deixou de ter vários braços ali, vários pratinhos e se concentrou mais no pratinho dele. Que hoje eu vejo como duas coisas essenciais. Uma, o cara vai garantir os projetos, os projetos que ele tem para desenvolver, e outra, ele vai garantir a equipe dele. Qual é a saúde da equipe? A saúde emocional? Como que está acontecendo o desenvolvimento? Se eu tenho pessoas com as skills necessárias aqui, se a pessoa que está com skill baixa, como que eu vou evoluir ela? E a gente vê isso acontecendo em tempo real, né? Em tempo de desenvolvimento, assim, por assim dizer. E é legal que eu vejo muito a galera fazendo curso e correndo atrás para aprender. Só que ainda assim eu vejo que é difícil a parte de gestão de pessoas em si. Cuidar realmente das pessoas. Esquecer um pouco o projeto, esquecer um pouco a entrega dele, a parte financeira ali, e focar no cara ali. Eu vejo, sei lá, ele vê que um dos dev dele tem uma deficiência em uma área. O cara colocar ele ali e ficar testando o cara, ficar ajudando ele, colocar ele com outra pessoa, ou dar um desafio maior para ele poder correr atrás e desenvolver isso. O Cássio está querendo falar. Você tem alguma visão sobre isso? Você tem uma vivência com isso também? Então, respondendo a pergunta anterior, né? Eu tive alguns gestores malucos e alguns gestores razoáveis. E alguns bons. Um dos malucos, por exemplo, pra vocês terem ideia, eu fui conhecer o cara, já tava uns 2 meses na empresa, já tava, tipo, trabalhando, entregando coisa, aí eu fui descobrir quem era meu gestor. Tudo bem, a empresa era muito grande, não tinha tantos processos, enfim, mas faz parte. Mas, assim, é algo talvez inaceitável, se a gente for parar para analisar. E tive também gestor que era assim, o cara te dava bom dia, boa tarde, boa noite, quando alguma bomba estourava, ele, putz, ó, faz isso aqui que é prioridade. Mas é aquele cara que a galera gostava, né? Porque ele não te cobrava, não te enchia o saco, não te pedia nada. Era assim, estourou uma bomba, ele te pedia ajuda. Quando não, você tocava o seu dia a dia sem preocupação nenhuma, assim, tipo. Só que você tem o lado bom e o ruim. Você tem o lado bom, que é aquele cara que te deixa trabalhar tranquilo, e você tem o lado ruim, que é o cara. Às vezes você tem uma deficiência, você tem uma necessidade, algo que você precisa desenvolver, e não tem ninguém te olhando como gestor. Há também quem defenda, né? Tem uma galera que defende bastante, e de certo modo não estão errados. Na verdade, não tem certo ou errado, né? Que não, as pessoas não precisam de gestão. Eu acho que você não precisa ninguém precisa de babá. O cara que controla teu horário, tua tarefinha, esse tipo de coisa. Mas uma gestão como quando a gente fala de missão de empresa, porque assim, quando a gente fala de empresa, ela tem uma missão, você está num projeto, tem um objetivo a ser alcançado. Seja daqui 1 ano, seja daqui 10 anos, daqui 1 mês, você tem alguma coisa para entregar naquilo ali, né, naquele time. E quando você tem um gestor, alguém que está olhando para o time, né? Se a gente for fazer uma analogia com um time de algum esporte, basquete, futebol, sei lá.
Você tem alguém olhando ali, dando. Qual é o objetivo? Eu quero atacar, então vamos conduzir para o time atacar. Eu quero defender, vamos conduzir para o time defender. Então você tem um gestor no sentido de olhar para o cara, indivíduo, como missão e falar para ele, cara, a missão é essa e a sua parte é isso aqui. E solta o cara para ele fazer. E você olhar para ele e falar, putz, você tá com deficiência, precisa de ajuda, precisa de melhoria, ou tá performando muito bem, dá tempo de dar mais coisa para ele fazer, ou ajudar outras pessoas do time. Então, acho que a gestão é olhar estrategicamente para o indivíduo enquanto projeto e quando ele é inserido numa missão. Quando a gente fala de a gestão antiga de controlar horário, ver, o cara é não sei o quê. Por exemplo, a gente tem vários exemplos na CVC e em outros lugares que eu passei, aquelas pessoas que são muito mais introvertidas. Aquele cara que, assim, ele não é gestor, ele não é o cara que vai falar, ele não é o cara que vai falar com outras pessoas. É o cara que, assim, ele é muito bom tecnicamente, você põe ele num canto, de preferência, trancado numa sala sozinho, porque o perfil dele é assim, ou em casa, né, não sei. E, cara, entrega a tarefa técnica para ele, ele vai resolver aquele problema, ele vai entregar aquilo num prazo, ele vai resolver. Mas não é o tipo de pessoa que você pode pegar ele para puxar reunião, para debater com outras pessoas outros assuntos. Então, assim, acho que gestão é você olhar para o indivíduo nesse sentido. E não pegar um time de 10 pessoas e falar, ó, os 10 tem que fazer exatamente isso aqui, exatamente igual. Cara, não adianta. Você tem um cara num time que ele chega mais tarde. Você tem um cara no time que sai mais cedo. Aliás, voltando lá no primeira pergunta, eu sofria, igual o Rodrigo sofreu, só que ao contrário. Porque eu sempre fui chegar cedo, acordar cedo, etc. Sempre consegui fazer isso. Só que eu chegava cedo, saía cedo. Só que o meu cedo, na verdade, era o meu horário. E para alguns gestores e outra galera, eu trabalhei numa agência que a galera chegava 1 da tarde, meio-dia. Então o meu 5 da tarde, o meu 6 da tarde era metade do dia do cara. Então a galera me olhava feio quando eu saía. Então, assim, também é um problema. Então, acho que gestão, quando a gente fala de gestão, estrategicamente você olhar para o indivíduo e como alcançar e definir para ele, né, desde que seja claro para ele qual é a missão e objetivo daquele projeto, daquela empresa, etc. E dar o caminho das pedras para ele e não ficar controlando, martelando, cobrando horário, igual né, a empresa que trabalhamos, né, Rodrigo? Tinha um gestor lá que, cara, tinha um projeto crítico e, assim, literalmente, sem brincadeira, a cada 5 minutos, ele levantava da mesa dele e vinha na minha mesa cobrar. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu falava, mano, sai daqui! Porque, tipo, ele tava numa pressão para entregar, num desespero, e assim, ele não enxergava o outro lado. Cara, deixa o cara terminar, trabalhar e tal. Os caras Eu acho que ficavam a gente tem exemplo. contando quantas vezes você é no banheiro, não? Exatamente. Eu acho que assim, exemplo ruim a gente tem bastante, exemplo bom a gente tem bastante também. Mas vou voltar com uma pergunta. O que vocês acham? Falando disso daí, só aproveitando, Fala. aproveitando dessa empresa que você disse, uma das melhores, de verdade, uma das melhores experiências de gestão que eu tive foi justamente nessa empresa. Que não era com esse cara. Não. Ele saiu assim que você entrou, ele saiu. Acho que você quicou o cara. Cara, era a primeira vez que ele tava fazendo gestão em TI. Ele fazia gestão em outras áreas. Aí era a primeira vez que ele tava trabalhando em TI. Tinha muito termo, muita coisa que ele não conhecia. E cara, para ele não fazia diferença nenhuma. Porque tudo que ele precisava que fosse técnico, a gente resolvia para ele. Então, para mim, eu acho que era uma visão até melhor, porque ele não dava pitaco na parte técnica. Ele aceitava quando a gente falava, ele pesava as coisas e falava, beleza, qual que é o risco disso? Ele perguntava os riscos, perguntava as vantagens, analisava e falava, beleza, se você tá falando que é esse risco, vamos por aqui. Ou vamos por ali. Só que, cara, ele, para gerenciar pessoa, foi a minha melhor experiência. Até hoje, de vez em quando, eu mando mensagem para ele, converso com ele, e fico acompanhando ele no LinkedIn aí. Cara, o cara vai para tudo que é lugar do mundo aí, fazendo gestão em todo lugar do mundo. Cara, muito bom. Acho que foi a melhor gestão que eu já tive até hoje, foi esse cara aí. Pena que foi por pouco tempo lá. Não, boa. Legal elogiar mesmo. E assim como a gente critica pra caralho também. Uma pergunta. Pô, eu tava fora. Vocês acham que gestor, ele tem que ter passado pelo técnico, ele tem que ter subido a famosa escadinha,
até porque né, o Rodrigo falou, o cara, o primeiro projeto dele de TI foi a melhor gestão de pessoas que ele teve. Mas vocês acham que ele tem que ter passado pelo técnico? Vocês acham que tem que ter tido essa escadinha? O cara, ele tem a liderança de pessoas natural? Como vocês veem isso? Fala aí, Vini. Bom, para mim o cara não precisa conhecer tecnês. Eu tenho que, no mínimo, saber daquilo que ele está pedindo para o funcionário dele, né? Vocês estavam falando de gestor disso, gestor daquilo. Eu me lembrei de um gestor que eu tive que ele não controlava nada. Eles viravam para você e falavam, só o resto você faz o que você quiser. E é óbvio que vocês ficavam pelados lá dentro da empresa, né? É claro, né? É óbvio que a gente fazia isso. A gente fazia o que queria. Mas, cara, é assim, eu não acho que ele precisa ter conhecimento realmente técnico. Ele tem que saber conduzir, mas ele tem que ter o mínimo de conhecimento. Por exemplo, eu não vou, por exemplo, numa mesa de diretoria falar dos problemas que estão acontecendo. E quem vai é o gestor. Então o gestor tem que saber o que vai falar. Não adianta ele não conhecer nada e eu explicar para ele num tecnês lascado e o cara chega lá e ele fala esbrubbles. E erra tudo, enfim. Mas pegando esse gancho que você falou, a gente. Aí é um pouquinho de opinião, pessoal. A gente não vai contra alguns modelos de hierarquia, por exemplo, ou até corte de hierarquia, porque, por exemplo, quando a gente tem uma empresa de hierarquia horizontal, cara, todo mundo é todo mundo, né? O diretor, o dono da empresa circula entre as pessoas, ele sabe o que está acontecendo. Lá no detalhe. Porque quando você tem uma hierarquia dessa, e aí é um pouquinho do que a gente está acostumado, o problema é. O desenvolvedor, o analista, ele falou alguma coisa pro coordenador, que o coordenador falou pro gerente, que o gerente levou para uma mesa de conselheiros da empresa. Será que chega realmente como deveria chegar? Ou Só será de lembrar da brincadeira infantil, telefone sem fio. Como é que chegava no final? Exato, então não chega. Por isso que, assim, até puxando outro tema, né? A gente quebra esse conceito de hierarquia com isso, porque existe a politicagem, existe o gestor que quer aparecer bonito na foto, então ele não fala a real, às vezes tem problemas, etc. Existe a famosa problema que acho que todos vocês passaram. O cara dá o prazo e não você que vai fazer o trabalho, e aí depois você tem que se virar para entregar. Então, enfim, a gente tem vários problemas quanto a Já isso. passou por isso? Eu nunca passei, nossa. Nunca passei por isso. Quê? Nunca passei por isso. Até perdi. Pergunta: vocês acham que o que a gente está vivendo hoje, essa questão de quarentena e pandemia e tudo mais, vai ensinar alguns gestores um modelo de trabalho diferente? Porque, por exemplo, eu conheço um colega, vamos chamar assim, que apesar do trabalho home office, mas o dia que alguém da equipe dele tá de home office, ele liga pros caras 8 da manhã, 9 da manhã. Tipo, no horário certo, para ver se o cara vai atender, para ver se o cara não tá dormindo, pra ver se o cara. Saca? Então, tipo assim, é aquela preocupação antiga com o horário, se o cara tá lá, se o cara não tá. Cara, se você tem 24 horas no dia, ninguém produz 24 horas. Você caga, você mija, você conversa no telefone, você faz 300 mil coisas. Assim como ninguém é produtivo às 8 horas, exceto máquina e robô, mas ninguém é produtivo às 8 horas de trabalho, 5 horas de aula. Você tem um momento de distração natural, a mente humana é assim, não adianta querer impor isso. Então eu acho que se você, o famoso, por exemplo, o Pomodoro, né, a técnica Pomodoro, de você focar lá os 15 minutos, tal, enfim, ele te garante que você vai de fato produzir aqueles 15 minutos, do que às vezes você ficar 8 horas olhando para uma tela que você não produziu nada daquelas horas, ou você, cara, você pegou 1 hora de um problema para resolver, gastou ali aquela 1 hora focado naquilo e resolveu. Sabe? Tipo, essa questão de horário é um negócio complicado. A pergunta é, o que vocês acham que essa pandemia aí, quarentena, vírus, malária e o caralho, vai ensinar para gestores a metodologia de trabalho, formas de lidar com a equipe, o próprio trabalho remoto? O que vocês acham que a gente vai tirar de lição disso? Mudanças vão acontecer. Mudanças vão acontecer, isso é fato. Agora, tipos de mudanças, eu acho que a gente não tem como prever exatamente tudo que pode alterar, tanto na gestão quanto na própria carga horária de trabalho. Né? Algumas empresas vão ver que alguns custos presenciais eram desnecessários e acho que vão até mudar esse tipo de comportamento, porque isso vai trazer uma lição para a gente. Agora, vamos ver o quanto que isso realmente vai mudar nesse sentido. Eu acho que agora a galera tem que ser bem mais organizada, né? Porque
presencialmente você consegue bater o olho ali, ver mais ou menos o que está acontecendo, você escuta um borborinho ou outro, você consegue ver se as coisas estão andando só de entender a situação ali. Você bater o olho, você consegue ver se alguma coisa está pegando fogo ou não. Agora, remotamente, o cara ele tá sem visão. A não ser o board dele lá. Ele tá olhando o board, tá olhando se as tarefinhas estão andando ou não, se tá com problema ou não. E daí agora começa a ter necessidade de se criar algum método, ou usar, porque já existe 1 zilhão de métodos aí, de metodologia já pronta que prevê isso, de checkpoints durante o dia, né, para ver, e aí, se tá com problema, não tá com problema, você tem alguma dependência, não tem dependência, mas ainda se vê ainda bastante essa formalidade do horário ainda, você vê bastante isso. O cara faz um checkpoint na hora, que seria bem de manhãzinha, faz um checkpoint na hora de ir embora, para o cara entender. Eu particularmente, eu gostaria de trabalhar de uma forma diferente, até porque, como o Cássio falou antes lá, eu sou um cara com. Eu sou um cara com. Eu tenho mais produtividade à noite, assim. Cara, chega 10 horas, 11 empático. horas, meia-noite. Meia-noite, cara, eu tô com a cabeça a mil, todas as ideias estão vindo, eu tô querendo, eu sento na frente do computador, eu fico fazendo coisas minhas, porque eu quero fazer, eu preciso, eu tenho que soltar isso, eu tenho que externalizar isso. E por enquanto a gente ainda segue umas regrinhas, algumas coisas como o modo antigo. Eu acho que durante essa crise, porque vai demorar bastante, a gente vai ser obrigado a ficar em quarentena aí por uns 3 meses no mínimo. Eu acho que a gente vai aprender a trabalhar melhor como um home office. Inclusive, eu acho que até depois 3 meses? Você tá louco, mano? 3 meses No não? mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai ficar trancadinho aí dentro da sua casa. Se quiser sair também pode sair, mas daí você não volta mais. A cara do Vini. Se bem que o Vini mora praticamente dentro da empresa, né? Então, para ele não tem diferença nenhuma. Mas, cara, esse tempo aí é o tempo de maturar o home office para as empresas que não praticavam, né? Tem muitas empresas aí que já trabalham há muito tempo e já dá muito certo. Eu acho que tem um ponto importante nisso tudo, que é a tal da microgestão, né? Quando você tem. Na verdade, acho que gestão e tudo isso que a gente está falando, acho que tem uma palavra que talvez a gente consiga nos guiar com tudo isso, que seria confiança. Quando o gestor, né, e o próprio time, quando você tem confiança naquilo, em alguma coisa, numa entrega, etc., as coisas fluem. Então é lógico, o gestor está te conhecendo hoje, você está conhecendo o gestor, enfim. Aquela confiança de, pô, o cara faz mesmo, né? O cara entrega, o cara tem qualidade, o cara sabe mesmo o que ele falou que sabe, legal. Quando você cria essa relação de confiança, meu, aí as coisas acabam andando. É que tem gestores, né, aí pessoas que gostam de fazer a microgestão. O que é a microgestão? É olhar o seu dia de manhã e falar, ó, você vai fazer a tarefa A, B, C, D. Olhar o dia do Vini de manhã e falar, você vai fazer a tarefa E, A, lá. Aí, meio-dia, eu quero um checkpoint. Fim do dia, eu quero um checkpoint. Amanhã cedo, um checkpoint, sabe? É aquele cara que tem mania de estar controlando tudo, olhando para tudo. E quando você tem, e aí volta um pouquinho para o processo e metodologia, quando você tem uma missão clara, fazendo uma analogia, né, com relação a jogos, por exemplo. Cara, a gente pega o Super Mario aí. Você tem que começar o jogo e terminar ele. Se você vai terminar em 1 hora, 10 minutos, 10 dias, cara, não importa. Você tem que chegar no final do jogo. A menos que eu fale pra você, ó, você tem que chegar no final do jogo com a maior pontuação possível. Aí eu tô te dando uma missão mais clara ainda. Agora, se eu pego pro time e falo, ó, todo mundo tem que chegar no fim do jogo. E o prazo máximo é 1 ano, sei lá. Legal, então, pô, o cara terminou em 10 minutos, o outro terminou em 6 meses, o outro terminou em 1 ano, em cima do prazo. Beleza. Mas assim, tem que estar clara a missão para todo mundo. Quando a missão tá clara para todo mundo, aí eu não preciso chegar de manhã e controlar suas tarefas. Eu não preciso chegar à tarde e fazer checkpoint. Eu sei que você tá trabalhando na missão, chegando no final do jogo, no seu tempo, como indivíduo. É lógico que, como gestor, e aí a estratégia minha tá alinhado com a empresa, alinhado com o negócio e outras coisas, entender qual é a missão e definir essa missão pro meu time. Porque eu vou falar, cara, a gente tem que chegar no jogo de hoje e empatar. Vamos jogar para empatar, não precisa se desgastar, não pode correr, não precisa correr o risco de se machucar. Ou não, a gente tem que chegar ao jogo de hoje e ganhar. Cara, a gente tem que chegar ao jogo de hoje e fazer 50 gols, senão a gente não bate o saldo e não vai dar certo. Então, assim, quando a missão tá clara pro time, o time sabe a missão que ele tem que executar, aí você dá confiança às pessoas
condições, né? Aí, condições de trabalho, ferramentas, metodologias, etc., né? Trazendo um pouquinho mais pro técnico, para o cara executar a missão e o trabalho dele, para chegar no final do jogo. Porque aí você não precisa da microgestão. Quando você precisa da microgestão, olhar pro cara, olhar pro dia a dia, olhar se ele não vai atrasar, olhar se ele não tá te enrolando, etc. Aí ou o problema é no time, ou o problema é no indivíduo, ou o problema é na gestão, e aí eu acho que foge um pouquinho do que a gente tá querendo trazer aqui de exemplo, né? Acho que aí não rola a gestão e fica mais difícil de fazer. Eu acredito que esse tipo de coisa acontece quando não tem muito preparo para não tem muito preparo para a coisa. É, hoje em dia você vê que as empresas estão aderindo à carreira em Y, acho que justamente para meio que acabar com esse problema. Tem muita gente que vira gestor por falta de opção. O cara, para ele não gosta de lidar não gosta de lidar com pessoa, não gosta de lidar com problema. Para ele. Parênteses, É, parênteses. Você que é gestor, gerente, diretor, o Rodrigo acaba de afirmar que você era um péssimo técnico e aí você não teve opção nenhuma na vida e virou gestor. Mas tem aquela de que também quem não sabe, ensina, né? eita, o professor Cássio aí, ó. Mas Faz enfim, sentido, faz aí sentido. as empresas elas estão buscando resolver esse tipo de problema, né? Porra, não vou colocar um cara que não sabe lidar com as pessoas, ele acaba me trazendo outros problemas que eu não deveria ter, como tipo a galera saindo da empresa ou os projetos não sendo entregues com o tempo necessário, enfim. E daí se cria outras formas do cara crescer, do cara aumentar o salário dele. Cara, você quer ser como o Vini, você quer ser um técnico e não quer lidar com as pessoas, quer lidar com máquina eternamente, só que você quer continuar crescendo na empresa, com aumento de salário e tudo mais. Então, segue essa linha aqui. Por favor, Vini, não venha para gestão. O cara tá dizendo isso para você quando ele tá criando a carreira Y lá. Se você não sabe lidar com pessoas, não lidar com pessoas. Você sabe lidar com máquina? Lide com máquinas. Eu sei lidar com pessoas e com máquina. A diferença é que pessoas, de vez em quando, a gente tem que dar porrada. Aí, ó. Aí você causa um problema pro RH lá. O cara tem que responder pro jurídico também. A empresa vai ter que responder por seus atos. E é esse tipo de problema que eles vão mitigar, né? Você tocou num ponto legal aí. Eu vou fazer uma pergunta pro Vini responder, depois o Rodrigo responde, depois eu falo também. Quando alguém resolve sair da empresa, né? A pessoa chegou e falou pra você assim, cara, vou sair. É lógico, existem vários motivos para alguém tomar essa decisão, mas o que a gente viu muito aí, até por conhecer vocês também, vocês já passaram por isso, aquela história, né? Putz, eu tô saindo porque não tive aumento, eu tô saindo porque aqui eu não vou crescer, eu tô saindo porque aqui não me valorizam, sei lá. Vocês acham que falta gestão para olhar para isso? Tipo assim, porra, o Vini tá fazendo mais do que deveria, ou ele tá, cara, performando muito bem, ou não é esse o caminho, vamos trocar ele, que é o que você falou da carreira Y, vamos trazer ele para cá, e aí ele vai ganhar até mais aqui, ou ele vai ganhar o mesmo, mas vai estar mais feliz, vai estar mais contente, vai estar mais realizado como pessoa. Acho que faz parte da gestão olhar para tudo isso. Então, vocês acham que quando alguém decide sair de empresa, ou quando escolhe uma outra empresa, sei lá, vocês acham que falta gestão, ou tem um dedo da gestão nisso, o dedo do teu gestor ali com relação a tudo isso? Tem um dado interessante aí que fala que 80% das pessoas saem da empresa por conta do chefe e não da empresa. Inclusive, tem muita gente que a empresa pode estar no chão, quase falindo, e o cara ele vai dar um gás, ele quer fazer, ele quer transformar, ele quer fazer a diferença, ele quer ser a mudança. Então, acho que a empresa ser um problema, para ele não tem diferença. Se a empresa está com problema, tem pessoas que é mais motivação ainda. Porra, eu vou levantar a empresa, vou trazer ela, vou erguer ela de novo. O problema é quem está acima dele, se essa pessoa tá nivelada com ele, tem o mesmo propósito, ou tá ali só para ganhar dinheiro e depois para ele é fácil, pula dali, vai para outra empresa, continua ganhando dinheiro em outra, estraga, pula, ganha dinheiro em outra e assim vai. Eu acho que eu acho que é o maior problema da empresa é contratar pessoas ou manter pessoas que não está alinhada com os valores da empresa, né?
Eu acho que essas pessoas, aí daí, independente se é só gestão, acho que vai de tanto gestão quanto profissionais que são parceiro ou profissionais dentro da empresa são clientes. Eu acho que isso tudo que gera o grande problema de rotatividade nas Bom, empresas. eu vou me usar de exemplo, eu sou de uma geração anterior à de vocês, né, na carreira de TI, e eu tive uma questão de trocar muito de empresa, né, no começo da minha carreira. Por quê? Buscando melhor ganho, melhor salário. A empresa que eu estava já não tinha mais como me oferecer exatamente aquilo que eu queria, né? Então eu optei por trocar a empresa por uma outra. E sempre fui mudando para empresas maiores. E nesse sentido, eu troquei por causa do salário. Hoje, talvez eu já não busque mais tanto salário, eu busque crescimento profissional e reconhecimento profissional. Né? Já estou em uma certa maturidade, já não me cabe mais ficar pulando de galho em galho ou ficar buscando um cenário que não tenha muito a ver exatamente. Já trabalhei em dois empregos ao mesmo tempo, como o caso, já dei aula, né? Durante um bom tempo, então trabalhava como consultor de dia, dava aula à noite, aula nos finais de semana, sempre atrás de grana. Hoje eu acho que já tenho, pelo menos o ganho financeiro já é condizente com aquilo que eu quero viver. Então agora talvez buscar mais. Então chega uma hora na carreira da pessoa que talvez ela já ganhe aquilo que precise, né? E aí ela parte para um outro tipo de segmento, que é exatamente ter o reconhecimento no mercado de trabalho por aquilo que ela faz. E aí aquela questão antiga, como a gente falava, né, na época da Microsoft. Pô, então eu publico um blog, publico coisas de técnicas nas mídias sociais, para poder ter reconhecimento do pessoal externo. Então, talvez este seja um caminho mais ou menos que algumas pessoas de hoje em dia podem estar fazendo, ao invés de só buscar trocar empresa por meramente trocar. Porque problemas de empresa a gente sempre vai ter em qualquer uma que a gente entrar. Bem colocado. Eu acho que quando a gente tem a famosa história da gestão, e a gestão vem longe isso, eu nunca estudei gestão, mas a gente sabe que gestão vem de longe, de vários modelos, etc. Eu acho que ela precisa mudar hoje, no sentido como o funcionário, vamos chamar assim, né, o cara do time, etc., como ele é tratado. Não existe mais aquela história de padrão, todo mundo é igual, tem que seguir isso aqui. A gente não é gado, né? Você precisa pôr o cercado e só aponta o ladinho que o cara anda ali. Não é. Cada pessoa tem um cara. Você tem funcionário com filho pequeno, você tem funcionário que não tem filho, você tem um cara que é noturno, você tem um cara que é matinal, enfim. Eu acho que quando a gente quis trazer esse episódio hoje para falar de gestão como um todo e como você que está ouvindo isso que é gestor ou quer seguir esse caminho, entender talvez do ponto de vista da galera, né, nosso, assim, o que é ruim, o que é bom, o que faz bom, o que faz mal para cada indivíduo e olhar para ele de forma individual, de fato, para garantir que você está extraindo o melhor dele. E acho que é a história, né, o Balbino? É extrair o melhor de cada um. Não adianta eu olhar para você e para o Vini e achar que vocês são iguais, profissionalmente falando, né? Não são, como pessoas não são, nunca serão. Às vezes você tem Eu sou perfis mais bonito. muito parecidos, às vezes tem perfis muito parecidos, mas cada um é cada um e não adianta. Enquanto a gente olhar as pessoas como padrão e tudo igual, a própria gestão tá fadada a mudar totalmente como é hoje, né? Eu acho que a gente tá bastante tempo, deu para discutir bastante. Vocês querem acrescentar, terminar, finalizar, sei lá, pegar um vírus? Eu só queria acrescentar que em todas as empresas, em todo lugar que eu passei, eu tô dando um feedback constantes para minha gestão. Eu chego pro cara, pergunto, peço feedback sobre mim, né? Como tá andando as coisas, como que ele vê, se ele vê alguma coisa que precisava melhorar, o que ele pode me ajudar, e ao mesmo tempo eu vou dar, o cara não pede, mas eu dou o feedback dele. Ó, tô vendo que aqui tá ruim, aqui tá bom, aqui tá legal. E, cara, todo mundo que eu vejo que é legal, eu faço questão de chamar o cara e falar, pô, gostei, gosto de seguir essa visão que você tem. Isso tá agregando bastante, isso daqui não tá. E
parabenizo assim como eu vou lá e xingo quando tá errado também. Eu acho que é uma coisa interessante, porque às vezes o cara ele não se liga que aquilo ali é a diferença, faz a diferença, e para ele, às vezes ele, sei lá, pode deixar a bola cair, e se ele tem isso em mente, ele pode repassar aquilo e lembrar, fala, porra, mano, tá dando certo, os caras estão gostando, e eu vou tratar as outras pessoas dessa forma também. E, cara, eu acho interessante, acho que feedback é uma coisa interessante. Acho que não é só reclamar também, não é só xingar o cara e tá tudo errado. É, acho que você fazendo sua parte e mostrando pro cara lá que tá tudo bem e que o que ele tá fazendo é uma liderança boa, acho que você tá contribuindo bastante com a sua própria carreira, você tá contribuindo com a carreira do cara e com a empresa que você tá. Acho que é um jogo de ganha-ganha nisso daí, né? O feedback constante é importante. Fala aí, Vini, quer encerrar? Quer fazer mais um comentário? Não, concordo com o que o Balbino colocou, porque é uma via de mão dupla. Não adianta só o seu gestor querer te avaliar. Você também tem que avaliar o seu gestor até em pontos, porque todos nós somos humanos. Não importa qual cargo cada um tenha. Então a gente tem que sim responder com feedback, tanto positivo quanto negativo, né? Porque é aí que a gente começa a crescer como ser humano dentro da própria empresa que a gente está. Não, legal. Acho que um último ponto que eu esqueci de comentar, só para a gente encerrar, a gente está há muito tempo já. Às vezes os gestores são atrapalhados e muitas vezes por política, né? O cara quer dar um aumento, mas a política da empresa não deixa. Ou, ele já tem sênior suficiente na equipe, ele não tem verba, ele não tem sei lá o quê. E às vezes você perde um talento por causa disso também. Por exemplo, o cara tá no meio de ano, ele não tem mais orçamento, tem um júnior, um pleno, que, o cara é muito bom, ele quer promover o cara, como pessoa, aquele gestor quer promover o cara, quer dar um aumento para ele, enfim. E política da empresa, RH, etc., trava o cara e ele como gestor não consegue, não tem poder, carta branca, sei lá como é que chama isso, mas ele não tem autonomia para fazer tudo que ele queria como pessoa. E olhar para aquele indivíduo e extrair o máximo dele, e às vezes por conta de políticas inúteis que algumas empresas têm, às vezes por conta de processos errados que algumas empresas têm, e a política, de um modo geral, ela agrega, ela tem o seu papel, mas em alguns momentos ela atrapalha muito, enfim, e só para finalizar como o meu comentário aí. Então, esse foi o episódio número 13 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre gestão, né? Cada indivíduo é um universo e devemos respeitar cada pessoa, suas diferenças, os seus hábitos, etc. E acho que foi um episódio bacana, a gente passou até do tempo aqui. Eu sou o Cássio Batista. Rodrigo Balbino. E Vini Cavalheiro. E tchau. E aproveitando o embalo aí, né? Que todos vocês se cuidem, porque a gente vai ficar muito tempo em casa ainda e estamos aqui em campanha também para não pegar o vírus virtual. Valeu, galera. Exatamente. Falou.